Fala galera, está começando mais um BIMcast, o podcast sobre BIM e tecnologias. E hoje nada mais correlacionado do que tecnologias, né? Aqui comigo o Perdiga, tudo bem, Perdiga? Beleza. Festinha junina boa, hein? Hey, beleza. Só lamento para quem não pôde ir. Eu não vou citar nomes. Fala, Rodrigão, na escuta? Opa, tudo bom, Elias? Show de Beleza? bola. Saudade de você, Rodrigão. Quanto tempo, né, mano? Nem parece Quanto que a gente tempo? pegou 3 horas de estrada. Né? Você tá doido. Você pegou 3, eu peguei mais um ainda pra voltar pra casa. Chora não. Fala, Marlinha, na escuta? E aí, tranquilo? Mais ou menos, né, cara? Você deu bolo, né? Deu pra trás. Os caras ficam com piada interna aí, ó. Mano. Cara... Não, e o pior é que os caras não iam comentar, né? Mas já comentou. E eu não citei pessoas, aí cabe a bom entendedor, meia palavra basta. Fica no ar. Bom, galera, o tema de hoje é SIG, ou GIS, como preferirem. O termo em inglês significa Geographic Information System e em português, Sistema de Informação Geográfica. É um sistema bastante interessante, que trabalha o conceito tecnológico muito profundo e que tem diversas associações com o BIM como um todo, e outros âmbitos também. E a gente vai aproveitar essa oportunidade para conversar sobre isso. Basicamente, a gente está falando de um sistema que coleta, armazena, processa e analisa dados, onde a gente pode dar dados como entrada, dados tabulares, dados digitais, dados sensoriais ou foto aérea, e extrair dele relatórios, mapas, dados estatísticos, entre outros. E essa multiplataforma aí, a gente está falando de softwares que fazem esse processo, essa compilação de dados, para que a gente possa ter uma saída de acordo com a nossa necessidade de informação. Para falar um pouco mais sobre elas aqui, trouxe os meus sócios, e a gente vai tentar correlacionar esse processo ao que é como um todo, ao que é no BIM, e casos do dia a dia aí. Eu não comentei com vocês antes de a gente entrar aqui, mas eu também tenho um caso bem legal aí para comentar associado a isso, tá bom? Bom, Marlinho, o que você nos diz? Como que a gente poderia fazer essa associação do Sigma com BIM? Do SIG com BIM? Ou GIS, como vocês preferirem. Ou GIS. Ou cara... GIS, né? Vamos falar pela sigla. Não, é GIS, porque ninguém fala BIM, o pessoal fala BIM, né? Exatamente. Não é? Então é GIS, ou SIG, enfim. Bom, são duas tecnologias, duas metodologias que podem se unir, né? Podem servir como braço para análises. O BIM pode fornecer dados também, né? Para poder trabalhar com esse mapeamento, o GIS, que é realizado de toda uma cidade, um estado, um país, enfim, né? Do terreno geográfico como um todo, criando as camadas aí de informações. Um ponto interessante que a gente pode estar relacionando, puxando muito para o nosso core aqui, né, de engenharia civil, de construção civil, na logística das obras, né? Então, você tem, por exemplo, se o cara tiver no planejamento de uma obra, e o cara tiver disponível ali um sistema GIS para poder analisar o tráfego. Eu vou precisar comprar tanto de tal material, que vai ser transportado de tal lugar para o meu canteiro, para a minha obra em tal data. Então, ele consegue usar o sistema GIS, que tem todas as camadas de informações necessárias para isso, para poder analisar qual que é o melhor horário, para poder realizar o transporte, que vai ser mais rápido, mais econômico para ele, questão de frete, questão de combustível, todos os detalhes para tanto a empresa que contratou quanto a empresa que vai realizar o transporte possa estar ganhando com isso, né? Isso é um ponto interessante para a gente iniciar a discussão. Perfeito. Acho que assim, uma forma clara da gente exemplificar o GIS no nosso mapa aqui do que será a nossa discussão é pensar o seguinte: eu posso ir lá fazer uma foto aéreo, né? Aerofotogrametria, que seria um avião que vai lá e tira foto de determinadas regiões, aí tirou a foto de uma determinada casa, né? Isso chega como um dado para o nosso SIG, né? Para o nosso GIS, um dado aéreo, uma foto. Só que qual que é o principal fator, o bônus disso? É que ele é um dado georreferenciado, com latitude e longitude. Então, esse dado referenciado, ele é fixo, é um CPF para aquela, digamos, casa que foi tirada uma foto. A partir daquilo, eu posso entrar com dados tabulares, por exemplo. Poderia entrar com um dado tabular a respeito de qual que é a renda média daquela família, qual que é a quantidade de filhos que tem ali. E se eu faço aquilo para toda aquela região, eu tenho vários pontos
georreferenciados com os dados tabulares de cada uma daquelas famílias. A partir disso, eu consigo extrair, como resultado dessa compilação de dados, por exemplo, em determinada região, o número de filhos em geral, em média, é tantos. A renda média daquela família, naquela região, é tanto. Isso seria só uma das opções de grande valia que a gente tem desse sistema, desse conjunto de informações coletadas, analisadas e que extraem um resultado para a gente, né? É bem por aí. É bem interessante que tanto a integração desse sistema BIM com o sistema GIS, a gente falou muito sobre o ciclo BIM, né, o ciclo de vida dos empreendimentos. O GIS pode entrar, por exemplo, na fase de planejamento e na fase de operação de uma edificação, né? Planejamento, nós citamos um exemplo, né, vou estudar logística para mim poder executar minha obra. E na fase de operação, ele vai ter ali diversos insights, como, por exemplo, questão de temperatura, né, previsão do tempo, como que vai se comportar isso na prática, como que a edificação vai se comportar durante a operação, né? Se você tem lá um sistema de energia elétrica com painéis fotovoltaicos, você faz o estudo para saber como que o edifício vai se comportar durante o tempo de operação. E depois, na operação, você pode ter analisando, porque tem aí mudanças climáticas e etc., como que ele está se comportando, se está tudo dentro do que você planejou, ou se você precisa tomar alguma decisão, você precisa fazer algum tipo de ajuste nesse roteiro. Então, tem vários pontos aí que dá para interligar. Show. Ô, Rodrigão, se a gente pudesse expandir um pouco isso, né? Eu lembro que você tem um trabalho bem bacana sobre isso aí, que você pode nos trazer da parte de infraestrutura que dá para correlacionar aí com isso. Acho que quando eu estava na faculdade, né, a gente fez meu grupo, a gente fez o TCC, né, baseado um pouco nisso, né, a gente usou essa ferramenta, né. Tem um software, né, da Autodesk, que é o InfraWorks. A nossa proposta era fazer uma obra de arte, né, uma intervenção, uma rotatória ali em Ubatuba, e aí essa rotatória sempre fica muito cheia, né, muita coisa assim, na época que o pessoal desce, né, para a praia. Então a gente ia, né, colocar uma intervenção lá com uma obra de arte, né, uma ponte, né, um viaduto, com todo um sistema de retornos, enfim, né, e acesso local e acesso só da BR. Então foi um estudo bem interessante, né. No entanto, a gente usou essa plataforma, né, que é o InfraWorks, e a gente conseguiu locar realmente, né, puxar o mapa daquela região com um nível, né, em algumas situações tinha até a altura das casinhas, dos prédios lá, né, então é bem interessante esse nível de detalhe que essa plataforma trazia. E o mais interessante é o seguinte, que apesar de trazer essas informações, a gente também consegue fazer algumas alterações, né, com base no que a gente vai modificar ali. Então, corte, aterro, sabe? Tipo, a gente colocar ali, nivelar alguma coisa. Então, a gente pode fazer alguns estudos, sabe? De capacidade, né? Estimar algumas coisas, né? Prever e interpretar, né? A gente pode mexer um pouco aquilo no software, né? Então, foi bem interessante. O link do Marlon aí se associa legal com isso, porque ele citou a questão de horário, trânsito e tudo mais, e de certa forma dá para você extrair que aquela região ali tinha um trânsito muito caótico da forma como estava, e que a proposta da obra de arte de vocês poderia melhorar isso. Dá para fazer um link assim? Sim, mas não tão automático, né? Na plataforma não traz, né, as informações de capacidade de via, velocidade máxima, né? Ela não traz já na plataforma, né? Obviamente a gente teve que ir lá, né, fazer um estudo, né, disso, né, contar os casos realmente, o tempo, nos horários, né? Então teve que fazer esse estudo, né, durante a semana para a gente conseguir pegar esses dados.
E assim, são épocas de ano também, né? Então, tipo, tinha que ir lá, sei lá, em janeiro, outra vez em fevereiro, ou então outra vez na época Um de feriado. praia, um feriado, né? Então, são dados diferentes, né, para cada época do ano, porque é uma cidade que, a depender do feriado, alguma coisa assim, o pessoal desce para lá, e é aí onde surge todo o movimento, né? E então a gente tem que pegar esses dados, né? Ou então a gente teve muita ajuda do órgão da prefeitura de Ubatuba também, né? Então eles tinham alguns dados já, né? O setor lá de trânsito. Então a gente conseguiu pegar algumas coisas, só que estava muito desatualizado, né? Então a gente conseguiu pelo menos usar como base, né? Ver se realmente batia alguns dados, né? Para a gente pensar também em fazer algo do zero, assim, né? E será que tá certo? Será que não tá? Então, pelo menos a gente teve uma base, né? Antiga, mas teve uma base. Então foi bem legal, né? A gente pegar esses dados, né? Compilar manualmente, mas o interessante é que você pode colocar isso no software, né? Então, depois que você desenhou toda essa área, né? Essa obra de arte, você consegue colocar informações, né? Tipo, você consegue colocar o tráfego realmente, os carrinhos circulando ali, Para colocando simular. simular realmente o tráfego. Isso mesmo. E você consegue colocar farol, sabe? Tipo, sinaleiras, né? Enfim, não sei como é que o pessoal chama. Mas consegue prever realmente todo o fluxo, né? E aí, quando você imputa esses dados no software, você consegue extrair um relatório, né? Automatizado disso, né? Mas beleza, isso é uma forma legal, né, dessa parte de gerenciamento de trânsito, né, de tráfego. Mas puxando mais sobre o GIS, foi a questão mesmo de você conseguir colocar a obra de arte lá e fazer estimativas de corte, aterro, custos, né, que isso pode ter, e também questão de inclinação de via, né, toda essa parte o software ele conseguia compilar e nos dar essas informações, e também a gente conseguia fazer um input dessas informações, né? Então foi bem interessante esse estudo de caso, porque foi, sei lá, isso que a gente fez foi 10% do TCC, né? Porque o TCC realmente foi voltado para o estudo de tráfego da via, né? Ok. Então, mas essa análise do terreno, né, da geografia do lugar foi bem interessante, né? Perdiga. Mas não, Pode só, falar, só, um, Marcos. só um só um adendo dentro do assunto do Rodrigo ali. É. O InfraWorks, ele utiliza o mapa do Bing, né, para Sim, trabalhar. E aí sim, é o vínculo que ele faz com o GIS. Só que é possível, isso. O Rodrigão falou que ele precisou ir lá e manualmente fazer a análise manualmente, né, no local e contar os carros que passavam, etc. Sim, O sistema GIS, que tem o conjunto de dados pronto, ele vai Você automaticamente não te dar essa precisaria fazer informação. isso. Exatamente. E aí Digamos entendi. assim, se você você tivesse o consegue, software, né? exatamente, você consegue fazer esse vínculo em nuvem e qualquer pessoa acessa em É, qualquer lugar. A gente vai deixar um sim. link na E descrição do vídeo. provavelmente. Hum. Não, pode continuar, pode. A gente vai deixar um link na descrição do vídeo, que é do GeoSampa, que é um site muito legal, é público, da Prefeitura de São Paulo, que tem todo o mapeamento da cidade em várias camadas de informações aqui, de diversos temas. É bem interessante. Sim, Só é. para É assim, exemplificar e assim. nas capitais é interessante porque já tem, né, esse fluxo, porque é tudo monitorado, né, tem as câmeras e tudo mais. Uhum. Em lugares mais afastados, né, interiores ou então alguns litorais, a gente não tem essa parte totalmente Automatizado. automática ainda. Mas eu acredito, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas acredito que assim a gente consiga coletar essas informações, principalmente falando de trânsito, né? Através do Waze, né? Meu, hoje em dia, quem tem carro, sei lá, a taxa de quem tem o Waze deve ser, sei lá, uns 90% quem tem carro tem o Waze, Não, é né? Então, é uma ótima aplicação de GIS no dia a dia, Não, mas né? a gente falou exato, sobre Ele aplicativo. distribui o trânsito, né, A na gente estava cidade. conversando sobre aplicativos, né? A exatamente. gente estava falando de iFoods da vida, esses aplicativos que entregam comida. Tem esses aplicativos de tráfego mesmo, que eles são bastante interessantes justamente por causa disso. Eles têm Uhum. esse privilégio de ter acesso a essas informações que às vezes o Rodrigão não teve para fazer o trabalho dele. E essas informações nem sempre são públicas, muitas delas são pagas, são softwares Sim, que sim. fazem uma apuração muito mais precisa. Porque assim, o Marlinho citou camadas, né? É interessante a gente pensar que assim,
O que é o GIS? Você tem a camada lá de pontos georreferenciados, que seriam os clientes, a camada de ruas, a camada de solo, a camada das elevações, como o Rodrigão citou, a questão de alturas diferentes, e você tem esse conjunto todo chamado como mundo real. Então, você pode ver através de camadas ou você pode ver o conjunto como um todo. Tudo está associado ao tipo de informação que você busca. É quase como uma big data, né, de informações sobre geolocalização. Sim. Exato. Tem... Aquele podcast que a gente falou sobre dados, eu acho que tem um link bacana aí. Aqui a diferença é que são georreferenciados. Acho que Exato. é esse link, né? É. Eu tinha falado... assim, só para completar, né? Tipo, não que a gente não pudesse usar os dados do Waze, né, ou do Maps para colocar na nossa pesquisa lá, só que a gente precisava de uns dados um pouco mais detalhados, né? Tipo, por exemplo, a quantidade de carros com 4 rodas, né? Quantidade de motos, entendeu? Com veículos 2 rodas, veículos com 6 rodas, enfim, tinha que ter uma quantidade um pouco mais específica de dados para a gente colocar nas nossas formas. Mas sim, a gente pode colocar prever, né, algum tipo. Hoje a gente consegue saber em quanto tempo levaria para chegar daqui para ali, né? Daqui para do outro lado, com base na estimativa real do trânsito que está acontecendo, né? Graças ao GIS. Eu tenho um outro caso legal aqui para contar para vocês. É o seguinte, tá lá na aula da pós, o professor estava comentando sobre o seguinte. O que acontece? Uma estrutura metálica, um dos fatores mais impactantes na estrutura metálica é o vento. O vento é um efeito que ele geralmente gera o efeito de segunda ordem, que a gente chama, né? E a análise de uma estrutura, quando correlaciona com o vento, torna ela muito mais cara. E aço é medido no peso, mano. Se eu preciso de uma estrutura mais robusta, porque ela precisa ser mais pesada para ter maior inércia, justamente a ação do vento e tudo mais, isso vai ter um custo muito mais alto. E o que acontece? A gente tem aquelas vilopetas. Esqueci o nome exato. Alguém lembra? Aquele mapinha das ondas de vento? Isoietas, isso aí mesmo. Acho que é isopetas, mas... Não. Tá, vai, vou confiar em você, hein? Vou confiar em você, só vai. Confia que eu pesquiso aqui, vai falando aí. Vai lá, fechou. Aí o que acontece? Vai vendo, galera. Esse prédio ele ia ficar próximo da região do litoral. E regiões litorâneas são regiões de extrema agressividade. E tanto em relação à impermeabilidade do processo, à corrosão do aço, como também em relação ao vento. O que acontece? Como esse prédio ele era muito caro, era uma torre gigantesca, era lá na região do Nordeste, não me lembro exatamente aonde. Eles pegaram e contrataram um estudo de uma empresa do Canadá que fazia essa análise, que é o seguinte: a brisa chega ou não chega até o prédio? Pode completar, Rodrigo. Tá, só para análise de informação, isoietas é análise pluvial de precipitação, e isopletas é a análise dos ventos. Então tá certo. É isopetas mesmo, né? Então fechou. Isopletas. Pletas, né? Pletas. Tem um Lzinho lá. Então, aí o que acontece? Se a gente pegasse só pelas isopletas mesmo, a gente jogaria um vento que não era o vento exato que bate naquela região. E também, se a gente analisasse o estado de corrosão da peça em função de estar próxima do litoral só, a gente precisaria de um sistema de camadas de proteção sobre essa estrutura metálica muito mais alto. E isso custa muito numa obra de estrutura metálicas. Então, qual que era a ideia? Eles pegavam, faziam esse georreferenciamento, pegavam as elevações, aí tinha análise de todos os prédios em volta do litoral até a região onde seria o prédio que ia ser construído, e eles analisavam 2 pontos. Qual é o tipo de vento que chega? Qual que normalmente é a média do tipo de vento que chega nessa região? Por causa que você vai batendo, não é mesmo o vento que chega. E o outro ponto era o seguinte: a brisa do mar chega até lá? Até onde eu posso considerar como litorânea mesmo, de aspecto mais agressivo à estrutura metálica? E esse estudo comprovou que os efeitos do mar não atingiriam o prédio. Isso reduziu o custo de proteção anticorrosiva, né, do prédio absurdamente. E também reduziu o seu custo em aço por você não precisar ter uma estrutura extremamente
de muito peso, né? Porque a gente precisa ter peças maiores, peças mais robustas, justamente para ter essa maior inércia no prédio como um todo. E esse estudo tem uma análise muito gigante sobre todo esse conceito georreferenciado em camadas com vários tipos de elevação e análise do impacto do vento e da brisa do mar sobre o prédio. Bem legal, cara. E os caras conseguiram reduzir. Só que assim, mano, é um estudo caríssimo. Só que os caras conseguiram reduzir muito ao comprovar por esse estudo, que é um estudo... Só para finalizar... Estudo caríssimo, foi 10 mil reais. Aí a redução, milhões de reais. Acho que eu vou te dizer porque que é bem mais. Eu sei, mas a diferença, a relação é mais ou menos essa. Tipo, proporcionalmente falando, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, tipo, de 1.000 para milhões. Me cobrem colocar o link aqui embaixo do vídeo de um caso semelhante a esse. Mas eles criam uma maquete exatamente como se fosse o prédio e colocam 1 bilhão de microsensores dentro daquele prédio e fazem uma análise de túnel de vento em cima disso. Com base no vento que de fato vai ter na região, com base na distância que você está. E eles fazem esse processo de forma muito, muito, muito precisa para justamente conseguir identificar. E tem um outro fator final aí, que é o seguinte: por causa desses pontos, assim, todos do prédio, eles conseguem identificar quais regiões do prédio recebe de fato a maior pancada do vento. Porque eu não posso analisar tudo como recebendo exatamente a mesma pancada do vento. Tem pontos que são mais críticos do prédio, principalmente esses prédios que são obras de arte mesmo, são muito, digamos, irregulares. Essa é a definição. Nossa, caiu. Tem alguns pontos que o vento bate de forma muito mais impactante que em outros. E aí, nesses pontos, você reforça a estrutura e em outros não. Então, essa análise é muito legal. Eu vou ver se eu deixo o link aí embaixo. Eu só tenho um pouco de ressalva, né? Porque, assim, quando a gente trabalha com... um professor meu, né? Ele falou, quando a gente trabalha com a natureza, tudo é possível. Então, assim, análise precisa sobre a natureza... é um ponto assim que precisa ter um período de tempo, sabe? Por exemplo, quando a gente vai fazer captação pluvial, a gente leva um período de retorno lá de 5, 7, 20 anos, enfim. Então, são dados coletados em um período grande de tempo. Então, só não preocupa só, tipo, fazer uma análise pontual só para aquele edifício naquela época do ano. Se não tem um histórico, né? Se não tem um histórico de vento, né? Mas, enfim, é uma análise importante, porque daí para aí a gente já consegue analisar esse histórico, né? Ter esse histórico. Então, aí vê se eu estou raciocinando certo. Esse histórico é mais para você fazer um projeto, né? Para se preparar para aquilo. Agora, a análise pontual é na gestão da edificação, certo? Justamente. Sim. Sim. Então, se continuar tendo esses sensores, né, a gente já consegue identificar, o vento está mudando, a proposta inicial do projeto já não está sendo mais válida. Então, Exato. A gente, enfim. Você imagina o impacto que isso tem, não só em projetos, como na sociedade como um todo, né? O impacto, às vezes a gente não para pensar. Quem clicar no link aí vai acessar, depois o Perdiga vai deixar na descrição, o GeoSampa, mas, cara, você consegue ter acesso a diversos zoneamentos diferentes na cidade de São Paulo. Sabe aquele negócio assim, eu vou jogar SimCity, aí eu escolho um terreno, no terreno eu vou ver qual que é a área que tem mais petróleo, qual que é a área que tem mais gás, qual que é a área que tem vento mais forte, é nesse nível o negócio, você entendeu? É nesse sentido que o negócio trabalha. E aí, cara, o impacto que isso tem em projetos sociais, gestão pública, o cara tem vários insights ali na gestão pública, isso aí é outro nível. A junção dos dados referenciados com os dados tabulares e digitais aí é bem impactante, principalmente nessa coisa de gestão pública. O plano diretor realmente de cidades, pelo menos a de São Paulo, é todo referenciado no GeoSampa, né? A gente fez um trabalho lá na faculdade também, que a gente tinha que fazer uma UPA, mas onde tinha que fazer essa UPA? Então a gente teve que pegar o GeoSampa, ver onde que tinha a maior carência, né, deficiência, enfim, do setor público e realmente prever um local para ele, né? Então foi bem legal o trabalhinho que a gente fez lá também na faculdade. Agora vamos trazer um pouco mais para o cotidiano, né? A gente já
já fez aí o link sobre o BIM, né? Essas coisas todas, bem interessante essa análise. Mas no cotidiano, né? Questões atuais. A gente já trouxe, né? Que tipo, tem vários aplicativos, iFood, Uber, enfim. Não vamos fazer propaganda dessas empresas aqui, não. De graça não. Pagar. Mas enfim, tem vários aplicativos que a gente já consegue fazer incluir, né? Que usa esse sistema. E é bem legal. Eu lembrei agora, tinha um conhecido meu que ele tava fazendo um aplicativo, sabe, negócio de ônibus, saber quando é que o ônibus tá vindo, né, em tempo real. Cara, isso é sensacional, porque ele pegava esse dado, né, fazia o aplicativo. Então, tipo, e esse dado, se não me engano, ele falou que era de graça, né? Tipo, tinha um lugar que ele disponibilizava esse dado de graça, e aí ele só pegava e aplicava no app dele. Tipo, era um bagulho assim. E tá cada vez funcionando melhor, cara. Melhor, eu uso um aplicativo. Isso foi, sei lá, em 4 anos atrás, sabe? Então, que o cara tava fazendo isso. Hoje já deve estar muito ótimo, assim, sabe? Rodrigo, eu uso esse aplicativo. Eu não posso citar nomes aqui, ou posso? Posso, né? É Traffic. Esse aplicativo eu acho ele muito bom, porque eu usava ele desde 2017, 2018, mais ou menos. E assim, às vezes ele dava umas perdidas. Às vezes ficava um tempo assim e desaparecia do mapa. Cara, com o tempo, a precisão do processo está ficando cada vez mais dinâmico, mano. Ao ponto de que às vezes isso é ruim. Porque você quer sair tão na hora do trabalho pro ponto de ônibus. E às vezes tem um delayzinho ali de uns 5 minutos. Que é aquele. Você chega no ponto, o busão tá saindo. Aí, você tá chegando na rua, você vai virar a esquina para pegar o ponto, tá vendo o ônibus passando assim, ó. Você começa a querer ser o cara, mas precisa. Você não fala assim, putz, como esse aqui tem um delay de 10 minutos, né? Vou chegar um pouquinho antes. Não, agora você quer. Mas, mano, tá cada dia melhor. E é um processo que, assim, querendo ou não, eles. Qual que é qualquer etapa evolutiva dele? É se tornar mais preciso, né? A sua coordenada ali ser cada vez mais precisa no georreferenciamento e acompanhamento do translado. Isso é importante porque cada ônibus tem um localizador GPS que informa, né? Não cada ônibus, se eu não me engano, o ônibus tem um dispositivo onde o ponto de ônibus tem um localizador, né? Tem tipo um Bluetoothzinho lá, que aí quando o ônibus passa, o ponto de ônibus ele acusa, passou o ônibus tal aqui, né? E aí vai gerenciando. Se não me engano, duvido que seja isso, tá? Porque o ponto de ônibus que eu pego não tem essa tecnologia. Não, mas mal tem um indicador lá, um postezinho de outro lugar ponto. Também, mal né? tem isso. Deve estar nas árvores, deve estar... Desculpa, mas ali... Vai saber, né? Vai saber. Isso é o quê? É Tóquio, Rodrigão? Tóquio? É Tóquio? Tóquio, não, o cara tá falando de Tóquio, não. São Paulo? Não. Curitiba, os ônibus lá, o trânsito. Agora, um ponto interessante aí, que um exemplo aqui de casa mesmo, que muitas vezes já aconteceu, aqui é um lugar muito alto, né? E a caixa d'água, o reservatório, fica lá em cima, tem tipo 3, 4 andares aqui de residências. E fica lá em cima a caixa d'água, e por muitas vezes aconteceu a pressão da água que a Sabesp liberava não chegava até lá em cima. A água parava na metade da rua. Para que fique registrado, a Sabesp informa que ela só tem a obrigação de te garantir no cavalete de entrada 10 MCA. O que é 10 MCA? 10 metros coluna d'água. A água só consegue chegar a 10 metros de altura. Isso. Mas, só que nem chegava no cavalete. Nem chegava no cavalete. E aí, cara, claro que não está nesse ponto, mas imagina um mundo ideal, que você tem os sensores na tubulação indicando onde é que está passando água, onde não está. Você não precisava, ligar na Sabesp, não está chegando água aqui. A Sabesp ia ter exatamente a saber o que fazer, onde estava chegando água, onde não estava. São os dados sensoriais. Não ia precisar rasgar a rua, não ia precisar fazer nada. Imagina. Saneamento questão de vazamento, de tubulação. Exatamente. É onde a gente perde a maior quantidade de água potável. A água vai embora, cara. Putz, dá uma dó, cara. É os pequenos vazamentos que tem na rede, que é por isso que é isso. Cara, por que a pressão não tá chegando? Porque naquela rede tem vários vazamentos e a pressão vai perdendo. Dá uma dó. Você tá no meio da rua, você vê um negócio jorrando água. Eu trabalhava E tem coisa que a gente não vê, tá, Marlon? São as microfissuras, né? As fissuras na tubulação que infiltram no solo e vai embora, né? Exato. Trabalhava na prefeitura, eles faziam reforma de ruas ali no centro, né?
Uma vez a gente foi lá com a equipe, né, fazer a reforma. Eles estão lá escavando lá o negócio, daqui a pouco, mano, mas subiu água, cara. Porque o que acontece? Começou a fazer uma poça de água ali na rua. Mas até então, ninguém imaginava que o vazamento era aquilo. Quando começou a escavar para identificar por que não fazendo 4 semanas que não chovia, tinha uma poça lá que estava só aumentando na rua como um todo. É batata, cara. Nossa, mas era água para, mano. Então imagina um vazamento dessa proporção, quantos que a gente não tem? É muita água perdida. E assim, querendo ou não, é difícil você parar para fazer manutenção em tudo, porque a gente está falando de escavar quantos metros? E são dutos de proporções diferentes, né? A gente não está falando de colar um caninho de 3/4, não. É outra. É tubão. É outra obra. Então, assim, de fato, tá errado, precisa ser ajustado, mas eu vou te falar, é complexo. Dizer que é simples, não é não. Ainda mais hoje, né? O último link aqui. A cidade edificada como é hoje, como é que vai fazer? Exato. Fazer o último link aí. A gente falou tanto de DIS aí, sobre análise planimétrica, georreferenciamento. Um dos pontos legais aí que a gente estava conversando aqui antes também era sobre a questão do desmatamento, né? Querendo ou não, essas plataformas, elas nos permitem analisar muito melhor esse processo de desmatamento. Principalmente a gente está falando questões da ambientais, Amazônia, questões ambientais em geral. Então a gente consegue ter uma análise sobre o solo de maneira muito mais efetiva e precisa para justamente identificar esses pontos, né? E favorecer processos de denúncia e tudo mais porque aí você começa a fazer os links com os órgãos públicos para tentar melhorar esse processo. Né? Que um caso aí que tá aí atual, né? O caso lá do Bruno Pereira e do Dom Phillips, se não me engano, uma ONG, né, que ela faz essa análise já do desmatamento da Amazônia, né, enfim, que ela gera esses dados, né, até internacionalmente. Ela disponibilizou, né, gratuitamente a plataforma dela para a população em geral, né, ela poder acessar a plataforma dela e procurar realmente, né, indícios, né, de onde eles poderiam estar, né, na época que ainda estava na fase de procura deles, né. Então, eles estavam como desaparecidos. Então, é algo bem legal, né? Onde está aí presente, né, na nossa atualidade e serve para assim, praticamente todos os setores, né? De onde a gente está envolvido, até justamente para esse tipo, para ajudar a população, obviamente, né? Para crimes, enfim. E outro setor é a guerra da Ucrânia que está acontecendo, né? A gente vê aí na parte armamentista, eles só usam esse tipo de sistema, né? Eles lançam lá o drone, é tudo pro satélite. Até para controlar o bichinho, né? Identifica. O georreferenciamento nunca foi tão efetivo. Identifica os pontos, né, de ataque, né? Tipo, eu acho, eles veem, né? Eu acho que ali está sendo um local de armazenamento. Às vezes não é, né? Às vezes é um ponto lá social mesmo, onde eles vão lá e destroem. Ou não, às vezes é o ponto lá de suprimentos do governo, do exército lá, eles vão lá e mandam isso. Mas, enfim, hoje, a guerra tecnológica é a base disso, né? Você tem um satélite, você vê lá a região e ataca os pontos, né, principais ali, você não precisa entrar na cidade, né, e fazer uma varredura completa. Você já consegue o Global Position já ganhar System, a guerra antes de você entrar na cidade. O termo é Global porque ele é para qualquer lugar do planeta que você esteja. A latitude e longitude que você então, aquele ponto preciso, né? Então o legal é a tecnologia. A gente vai usar ela para quê, né? Exatamente. O legal é que todo mundo tem acesso a onde fica tudo. E o ruim é que todo mundo sabe onde fica tudo, né? Aí tem um maluco lá que sabe exatamente onde está o negócio, aí complica. É isso aí, galera. Então, passamos a régua? Passamos a régua. Rapaz, a gente traz um cara aí para falar sobre isso com a gente depois. Cara, a gente já tem alguns convidados para chamar para vários assuntos. Mas os ouvintes estão devendo, porque a gente falou que se chegasse a 100 likes lá no podcast lá
de 10D, a gente ia trazer um cara para falar sobre nuvem de pontos e não sei o que, não chegou. Os caras precisam Ainda ajudar a não gente aí. chegou. Ó, vamos ajudar, É. galera. Vamos curtir, vamos comentar, Cadê o engajamento? compartilha com a Cadê o família aí, engajamento? pra gente trazer ele para poder conversar com a gente. Cara, o único podcast de BIM no Brasil ativo hoje é o BIMcast. Isso é Exato. Se o cara não ajudar a gente, Ajude a meu, gente a ajuda aí. continuar com esse projeto, a continuar Com nessa essa trilha, porque ó, periodicidade. é o único projeto, é o único BIMcast, é o único podcast que fala sobre BIM no Brasil. Ô, Perdiga, já Entendeu? emenda aí. Faz o merchan pra nós. Com certeza. E já que a gente está falando de sermos os únicos, né? A gente também tem que falar um pouco sobre a nossa empresa, que é a Alpha BIM Engenharia. Trabalhamos com projetos de modelagens de instalações elétricas, hidráulicas, sistemas. Também desenvolvemos famílias, templates e treinamento BIM. Então, se você ou sua empresa tem interesse em algum dos nossos serviços, os links vão estar na descrição para você entrar em contato com a gente, tá? E se você tem uma empresa de engenharia, alguma empresa do ramo, e também quer anunciar com a gente, vai ter um link aqui na descrição com mais informações e pode ser um outro canal aí para você atingir outros públicos. Tá ok? Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Se inscreve no Inscreve no canal, canal. curte o vídeo, Curte, compartilha ativa com o todo sininho. mundo aí. Faz favor, cara. E eu sinto que o engajamento está se tornando melhor. A gente melhorou o nosso áudio, melhorou todo o processo aqui. Vamos continuar evoluindo, mas dá essa valorizada aí, galera. Ajuda É muito nós. isso. Ó, Fechou? tá vendo isso aqui, ó? Pra Microfone, vocês. ó, todo É, mundo pra de vocês. microfone bonitinho aí, ó. Todo microfone profissional, tudo A para sair um gente, áudio a legal gente, para vocês. a gente ao vivo Nosso aqui, rostinho. falando, nosso Aqui, rostinho. ó, A esses quatro maquiagem que eu rostinhos passei aqui, ó. bonito Ó. aqui, ó. O cara faz maquiagem, eu fiz a unha ontem, aí tô todo Limpeza, bonito, cheiroso pra facial. vocês. Calma. Daqui a pouco vão dizer que tá se depilando. Não, chega. Estouramos a nossa cota. Galera, Beleza, galera. abraço. Valeu. Top demais. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.